Mas, Marcelo, meu querido, exatamente aproveitando aí que você já estava se encaminhando para essa questão do cenário socioeconômico, você dê continuidade aí. Bom, tá. Obrigado. Porque é o seguinte, realmente, Euler, e eu quero aproveitar aqui a participação do Valdir, da menção que ele faz sobre o desalento, né? Isso vai direto aí à questão das possibilidades no campo das relações socioeconômicas. Eu mandar um abraço a todas e a todos, também ao Alcio. Alcio, eu também estou com saudade das aulas presenciais, viu, meu querido? Você fez parte da minha história. Exatamente. Da minha história, exatamente. Uma turma fabulosa, 2 turmas fabulosas que participei aqui na escola de governo aqui do estadual. Então, um grande abraço. Mas veja, qual é a questão? O Valdir chamou a atenção aí para os desalentados. Quando a gente está transitando aí de uma discussão macroeconômica para a socioeconômica, é mais uma divisão, digamos, didática também sobre os termos. Porque, veja, se a gente tratar aqui a taxa de desemprego, nós falamos de desempregados, 14 milhões. Então, com a última taxa aí foi de 14,3%. Mas o que foi o conjunto da obra ou da ópera que foi apresentado? Foi apresentado uma taxa de subutilização, né, de 29,5%, ou seja, 32 milhões de pessoas subutilizados. Né? E subutilizados, que é essa taxa composta que envolve atuando em atividades subnormais, atividades abaixo da carga horária, inclusive. A população desalentada hoje está em torno de 5,8 milhões, certo? E a taxa de informalidade na casa dos 39%. Ou seja, é um mercado de trabalho extremamente desestruturado, com um alto índice de desemprego, mas ao lado nós temos, mesmo para quem está empregado, ele está em uma situação de subutilização, porque o mercado de trabalho não está no fôlego para poder, né, fazer com que o trabalho atue, uma taxa de informalização, ainda que seja baixa em relação aos anos 90, parte dos anos 90, mas está crescendo, tem crescido, né? E o desalento, que o DIEESE já calculava isso desde sempre, né? O IBGE está começando a mostrar isso alguns anos para cá, e o desalento que mostra que realmente as pessoas estão simplesmente desistindo de procurar trabalho. Né? Desistindo de procurar trabalho. Só os subocupados, com insuficiência de hora, Fábio, eu ia falar para você, são 6 milhões de pessoas, 6,5 milhões de pessoas que estão subutilizadas por insuficiência de hora. Né? Bom, para passar a palavra para os colegas, quero ouvir o que eles têm a dizer sobre essa questão. O índice que eu acho um índice muito importante, calculado pelo DIEESE, que é o índice de condição do trabalho, o índice da condição do trabalho. Né? E esse índice mostrou o seguinte, ele mostra o seguinte, quanto mais próximo de zero, maior a deterioração do mercado de trabalho, quanto mais próximo, melhor. Né? Então, o que esse índice mostrou, o último aí publicado pelo DIEESE? Que o ICT, o índice da condição do trabalho, caiu de 0,48 no segundo trimestre de 2020 para 0,36 no terceiro trimestre, e com tendência à queda. Por que está com tendência à queda? Justamente porque nós estamos vendo o desemprego aumentar, a ocupação não está sendo gerada numa condição que consiga trazer de volta os trabalhadores que estão pressionando o mercado de trabalho, né? E os rendimentos também não estão crescendo. Assim, houve uma melhora do rendimento? Se houve uma melhora do rendimento, é por quê? Porque a base dos rendimentos menores foi onde ocorreu a maior parte do desemprego. Então, nós estamos com o mercado de trabalho, entendeu? Que está se concentrando em baixíssimos salários, se concentrando em 1 a 1,5 salários mínimos, por exemplo. Sim. Tá certo? Um salário mínimo, como o Alcio chamou a atenção. A massa salarial está cada vez mais achatada, né? Achatamento dos tempos que a gente chama de, né? Total de rendimentos, a massa de rendimentos totais caiu. Né? Agora, caiu onde mais? Justamente nas classes D e E.
Uma queda de 15,4%, que é uma previsão ainda para o ano que vem, que vai cair mais. Houve uma transferência, né, Marcelo? Na verdade, houve uma transferência da pouca riqueza da classe E e D para a classe A e B, né? Interessante isso. E passou direto pela classe C. Eu quero tocar alguns pontos que vocês falaram aí, e é muito desumano esse número do desalento, porque o mercado de trabalho é muito cruel. Então, você que está assistindo o programa agora e é um recém-formado, é uma pessoa que está em busca de uma recolocação no mercado, o mercado fica te fazendo aquela pergunta maldita, né? E aí, você já tem 6 meses, 1 ano do seu último trabalho, você não... Parece que a pessoa é uma incapacitada que não consegue nem passar numa entrevista de uma nova possibilidade de emprego. E ela vai ficando excluída desse processo. Então você tem uma pessoa extremamente inteligente, capaz, bem formada, que se empenhou, porque, lembra bem, um título de uma graduação ou de uma pós-graduação não é um simples papel, muitas das vezes é a realização de um sonho que uma pessoa tem. Eu estou falando para essas pessoas. Sim, e aí ela não realmente se encontra. Isso. Ela não se encontra. Não, e principalmente os mais pobres, que quando conseguem pôr o primeiro filho na universidade, na faculdade, aquela pessoa é a esperança, né? É a esperança daquela família. Traduz uma realidade social outra, um outro ganho, as perspectivas com relação a um emprego público também passam a ser, né? É nesse sentido. Fala, Marcelo. Eu estou dando Marcelo também. É assim, né? Não, Marcelo, ele quer falar. Aquela coisa dos aplicativos, você põe a mãozinha assim, é quando quer falar, né? Assim, aquela mãozinha. Abaixa a mão, pronto. Aí, baixa a mão aí, vai lá. Fala, Marcelo. Não, porque o Fábio me fez lembrar que a Confederação Nacional das Indústrias do Brasil publicou por esses dias agora o índice de medo do desemprego. Né? E o que esse índice é? Né? Esse índice, 57% lá dos entrevistados têm medo do desemprego. Acho que o Marcelo deu uma travadinha, né? Marcelo deu uma travadinha, caiu. Marcelo deu uma travadinha. Esse medo do desemprego. Marcelo, voltou, Marcelo. Né? Voltou. Travou um pouquinho, Marcelo. 57% do medo do desemprego. Sim. Onde que está a maior parte do medo? Em que grupos, né? Mulheres, jovens de 16 a 24 anos, profissionais com baixa escolaridade e moradores nas periferias. Para se ter uma ideia... Ou seja, o povo preto, né? Vamos falar logo a realidade. Eu diria não só o povo preto, mas o povo preto e o povo não preto. Não só, mas... Mas enfim, a sua maioria. Mas o que é interessante, dado esse trágico dado, é que, ainda que dentro da faixa profissionais com baixa escolaridade, né, que apresentou o maior índice de medo, onde está aumentando mais? Os trabalhadores com nível superior. A taxa é menor nesse grupo, mas aonde está crescendo mais, onde a taxa está crescendo mais, onde está demonstrando que as pessoas com ensino superior estão com medo do desemprego, estão sentindo que o mercado de trabalho está pressionando esse grupo. E veja, mais um dado que eu achei, eu penso que ele é assustador nesse sentido, porque quando a gente fala aqui que são nos moradores da periferia que está o maior medo, né? O índice saltou, que o índice é trimestral, ele saltou de 55 em setembro para 66,5 agora em dezembro. Tá certo? E assim, está maior do que entre as capitais, que está 57, e entre as cidades do interior, que está 55. Ou seja, é um mercado de trabalho, né, que tá mostrando a face de um momento que a economia brasileira está passando, de um governo que abriu mão de realizar políticas sociais, políticas públicas sociais, sob o discurso das reformas estruturantes, entendeu? E que está mostrando que, ainda somado à pandemia, está se transformando num cenário trágico para principalmente esses 3 grupos. Então, Marcelo, eu queria aproveitar, pedir aqui a palavra. O Sérgio
Muniz mandou aqui uma pergunta que ele falou: boa noite, querido Sérgio. Com o aumento dos rendimentos médios junto com a massa total de rendimentos caindo, temos uma possibilidade de estagflação como final da ditadura empresarial militar? Eu diria o seguinte, eu diria que a estagflação... Deixa eu só colocar aqui, eu peguei a... Releia. Caiu a internet. Caiu a internet. Releia, por favor. Beleza. Sérgio Muniz mandou: boa noite. Com o aumento do rendimento médio junto com a massa total dos rendimentos caindo, temos uma possibilidade de estagflação, como no final da ditadura empresarial militar? O que eu queria dizer para você, Sérgio, é que a gente já está vivendo uma estagflação. Uma estagflação, exato. A estagflação já está acontecendo. Se você observar que os preços, a variação da cesta básica no ano de 2020, de segundo Diese, foi em torno de 39%. Tá tudo caindo. Para quem ganha até 1,5 salário mínimos, você já tem aí uma estagflação altíssima, que está atingindo de forma direta essas pessoas. Agradecer aqui ao Alan Guilherme, Rafael Oliveira, Lucas Arguello, pessoal que está mandando aqui. O Alan também mandou aqui uma mensagem falando do cenário, que se encontra vários jovens. Eu queria pedir uma parte... Não sei se cabe já. Eu me lembrei agora, eu me lembrei de um debate histórico do Maluf com o Brizola. Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Mas é breve, a gente está com tempo aí. Não lhe dou a parte, vai lá. É breve. A gente ainda tem que passar para a próxima pauta, mas vamos lá. Eu acho que a próxima pauta está a reboque dessa discussão de emprego e desemprego e do quantitativo, que a gente já destacou, mas os 14 milhões, né? Você não vai entrar nela ainda não, né? Você vai falar ainda desse ponto. Não. Gerou uma ansiedade no Euler agora, hein? Gerou uma ansiedade. É só para não entrar nela, mas deixar ladeado. Não, maquinista do Euler, deixa ele conduzir. É para chamar a atenção do seguinte: claro que a gente está vivendo uma realidade de estagflação, é só para explicar isso. É uma economia estagnada com um processo inflacionário agudo. O que é isso? A gente não avança com capacidade produtiva da indústria para gerar emprego e absorver mão de obra, e aí essa reserva de capital humano que a gente tem, de pessoas que saem das suas universidades sem a capacidade de absorver o trabalho, porque o mercado não absorve a estagnação disso, e a inflação em razão do aumento de preços continuado, né? Então a gente tem essas ações juntas. Isso faz um mal à economia brasileira absurdo, que remonta à década de 80, que remonta à década de 90, remonta em algum grau o princípio de recuperação na primeira metade da década de 2000 e depois até o 2000, de 2007 a 2012, 2011, com alguma recuperação. Depois a gente vê o declínio e está vendo o que está acontecendo hoje. É para chamar a atenção do seguinte, e aí reiterar as respostas ao Sérgio Muniz, obrigado pela participação, e também ao Alan Guilherme. Essa estagflação dá essa resposta a vocês. Nós temos jovens que saem da graduação que não têm a perspectiva, porque são criadas expectativas quando você entra na graduação, você vai sair dali depois de 4, 5 anos, você cria uma expectativa de ganho no mercado. A perspectiva está morrendo já no meio da graduação. É isso mesmo. Quando o Fábio diz o seguinte, quando o Fábio e Marcelo reitera, temos um quantitativo aí de 6 milhões de pessoas numa condição de 39% da população em sistemas, em uma realidade de mercado informal. Não houve como fugir disso, porque não existe a capacidade de absorção de mão de obra. O emprego não existe, eu tenho que me virar para levantar o meu dia. Então, eu vou vender bala no trem, eu vou botar uma banca no centro da minha cidade, onde eu moro, e tomar. Eu vou vender coco na praia, vou vender geleia. É isso mesmo. Vou para um Instagram, um YouTube, um canal no YouTube, para poder me gerar uma população e criar uma nova realidade econômica doméstica. Porque eu não tenho emprego para gerar minhas condições de seguridade social desta ordem. Com certeza, Rafael. Esse é o retrato. Era só uma parte, obrigado. Com certeza. E para fechar da minha parte nesse sentido, segura a tua parte aí. Olha só. Eu acho tá tudo caindo. Para quem está chegando agora e está nos assistindo,
Nós nos conhecemos há quase 30 anos, então, assim, é péssimo isso. Escolha bem os seus amigos. Eu falo sempre isso. Escolha bem. Muito obrigado depois... pela parte que nos toca. Isso aí, você escolheu então, né? Muito obrigado. Escolhi muito bem. Mas nesse processo todo, tem uma coisa que bate a porta e eu observo muito. Eu digo isso porque minha mãe, né, hoje falecida, ela era costureira e meu pai carpinteiro. Então os meus amigos eram eletricista, mecânico, serralheiro, pintor, bombeiro, borracheiro. E como é que você se forma em economia e consegue uma indicação? Porque, olha só, é capacitação e indicação, tá? Vamos falar da vida real. Ah, tudo bem, você fala inglês, fala isso, você é bem formado, mas... E a indicação? Conhece quem? Você conhece quem? Então, nessa dinâmica, fica para depois o cara da periferia. E depois que você constrói isso. Porém, para você começar a construir isso demora um tempo. Aí você precisa construir isso, né, Fábio? Passo a passo. Constrói as redes, você não se insere nos grupos, né? É exatamente isso. É isso aí. É o famoso... Esse é um cenário... Esse é um cenário que... por isso eu acredito que as pessoas às vezes ficam desconfiadas por força das pesquisas. Eu nunca fui pesquisado, como é que ocorre isso? Mas veja, essa pesquisa que saiu, que eu fiz questão de trazer aqui, ela está mostrando justamente isso que vocês estão dizendo, né? Que a desestruturação da economia brasileira, e nesse caso em específico o mercado de trabalho brasileiro, né, está apertando não só, no caso, como já está dizendo, jovens, os grupos que já são tradicionalmente apertados, digamos assim, tensionados no mundo do trabalho, mas aquele jovem que, mesmo que ali dentro da periferia, estava estudando, estava se qualificando, estava exercendo seu ensino superior, enfim, e ali apresenta-se o freio e o medo. Acho que o nome do índice ele é um nome interessante, é o índice de medo do desemprego. Agora, para fechar, Euler, e aí fazer também menção rapidamente ao que o Alcio e outros colegas aqui que estão participando chamaram a atenção com relação ao salário mínimo. É só para lembrar, nós já tocamos nesse assunto em programas anteriores, mas esse novo salário mínimo ele só chegou a R$ 1.100 por força de arredondamento, né? É por força de arredondamento, porque o cálculo do INPC que o governo resolveu recuperar com a previsão de que vai para 5,22, dava R$ 1.099,55. O governo põe e que se diga que não é porque é bondade, não, é porque a inflação chegou a 5,20 e pouco. Porque a previsão é que vai chegar para além disso, é 5,20, mais de 5,20. Agora, só para chamar a atenção é o seguinte, o DIEESE já fez um novo cálculo, não saiu ainda a nova pesquisa, mas por estimativa, o que o DIEESE já mostra? Que a nova cesta básica, a previsão, que o cálculo vai sair agora em janeiro, é de R$ 696,71. Tá certo? E o salário mínimo vai estar na casa de R$ 1.100. O que isso significa? Então, o que esse novo salário mínimo representará? Um poder de compra equivalente a 1,58 cestas básicas. Uma cesta básica, meia. É o menor poder de compra desde 2005. É o menor poder de compra desde 2005. Então, se a gente juntar isso tudo, para a gente já fechar essa pauta sobre a questão do cenário, tanto macroeconômico quanto socioeconômico, né, os dois juntos, o cenário para 2021, nesse ambiente que nós estamos vivendo, com salário mínimo baixo, com poder de compra de uma cesta básica e meia, tá? Esse país não vai voltar a crescer. E aí a questão é, se voltar a crescer, vai voltar para quem? Quem vai se beneficiar com esse crescimento? Não serão essas pessoas com salário mínimo baixo, com salário mínimo. Não serão essas pessoas das classes D e E, como essa divisão, tá certo? Não serão essas pessoas que estão aí engrossando o caldo desse índice de medo do desemprego de 70%. Enfim, é isso. Isso aí. Enfim, bom, eu queria... Essa incerteza... essa incerteza enorme aí quanto à segunda onda do Covid, fim do auxílio emergencial, que a gente já está caminhando para o próximo pauta, né? Fim do auxílio emergencial, o fim da política de proteção ao emprego, só mostra que a recuperação do PIB brasileiro, no mercado de trabalho brasileiro,
né, vai se dar com deterioração, com piora do mercado, das condições de trabalho no Brasil. É isso. Então, eu queria só aproveitar, antes de passar para a próxima pauta, chamar a atenção de quem está nos assistindo. Se vocês não perceberam, percebam que tudo que foi dito desde o início, mesmo no meu parênteses inicial, até o momento está interligado. Então, vocês percebam que a economia, ela interliga todas as questões. Política, econômica, social, está tudo isso interligado. A questão do que vai acontecer em fevereiro, quem vai presidir o Congresso, quem vai presidir a Câmara, está diretamente ligado a tudo que pode vir a acontecer, do que foi falado pelo Marcelo, pelo Rafael, pelo Flávio, por mim, né? Tudo isso está interligado. Quero só colocar 2 pontos que eu ia colocar no início, esqueci. Com tudo isso que aconteceu ontem, e com a declaração, isso para mim é muito sintomático, acho que é importante a gente ter isso em mente, e com a declaração bombástica, que para mim, na minha opinião, a declaração do Bolsonaro hoje é um ataque direto às instituições que cuidam do sistema eleitoral brasileiro. Mesmo com tudo isso, o dólar teve uma subida de 2%, de 5,30 foi para 5,40, e a Bolsa fechou com 2,76% de alta, subindo mais de 3 mil pontos. Então, perceba que o mercado ele cria os seus mecanismos de proteção. Se por um lado o dólar sobe e a Bolsa, por outro lado, também sobe, você vê que os agentes que têm o poder econômico, eles estão se protegendo, criando sua proteção. E quem é que fica desprotegido nessa brincadeira? Quem não tem esse poder econômico. Quem não tem capacidade de se proteger, né? É a grande massa da população. Com certeza. Isso nos leva a repetir uma frase que tem sido muito utilizada de 2015 para cá, que é o capitalismo sem consumidor. É isso aí. Vou falar aqui do Rio, estou falando aqui do Rio, tem uma música tocando em algum lugar, hein? Algum lugar aí tem música. Tem música aí, vamos lá. Mas é isso mesmo, Fábio. A gente está caminhando. Rafael, cuidado com mensagem do WhatsApp. A gente está caminhando, por isso que eu falei na questão do agroextrativismo, né, porque é voltado para o mercado externo, o desemprego aumentando, que o Marcelo falou. Você tem um ministro que diz que com o fim do auxílio emergencial você vai ter redução da inflação, porque as pessoas vão diminuir o poder de compra. Quer dizer, o cara fala uma coisa dessa. Tá? E aí quem ouve isso, Euler, desculpa aí o corte abrupto da sua fala, mas quem ouve isso não consegue entender, por exemplo, você tem o famoso capitalismo sem consumidor. Se a classe E e D ou C não consumir, o empresário que está vendendo geladeira, fogão, televisão, ele vai vender para quem, gente? Tudo bem, a classe média lá, o rico, vai comprar o carro 0 km, tá? Mas e a geladeira, o fogão, o cimento? Veja só, uma parte significativa da economia brasileira vive do consumo desses trabalhadores. Nós não vivemos isolados. É muito legal, né, você ficar com um discurso isolado, mas nesse capitalismo sem consumidor, o cara vai para a praia e leva o lanche dele. Aí quando ele leva o lanche, quando ele leva a bebida, quando ele leva o seu alimento de uma forma geral, ele não está gerando emprego e renda nem para o vendedor ambulante, nem para o cara da empada, nem para o cara do cuscuz, né, que é tão comum aqui no Rio de Janeiro. O cara tá levando o mate de casa, ele não compra nem do vendedor de mate do Rio de Janeiro. Então, quer dizer... Vou levantar a mãozinha. Então, Fábio, não,